No curso desta semana, as questões e os processos incidentes no direito processual penal. Entenda o conceito, a natureza jurídica e as características das questões prejudicadas, preliminares e o princípio da suficiência da ação penal. As aulas são com a professora Carolina Carvalhal. Olá, pessoal. Bem, nós estamos agora no nosso último bloco e vamos falar nesse bloco sobre os processos incidentes. Esses incidentes que acontecem ao longo do processo, e nós temos o incidente aqui da documental, da falsidade de um documento, e o incidente também de insanidade mental, que pode acarretar no reconhecimento de uma falsidade de documento, o que pode acarretar no processo se é verificado que o réu, que o acusado, ele não tinha um discernimento mental completo à época da prática dos fatos delituosos, ou essa insanidade, ela sobreveio no curso do processo. Bem, essa e outras questões a gente vai ver agora aqui neste bloco. Vamos começar então falando sobre o incidente de falsidade. Quando eu falo do incidente de falsidade, a gente fala da questão documental. Bem, antes de eu adentrar esta parte da falsidade, vamos lembrar lá na parte de provas do Código de Processo Penal. Nós temos várias espécies de provas. Nós temos a prova pericial, a prova testemunhal e a prova documental. Bem, quando se trata da prova documental, é necessário que a gente perceba que, ao ser juntado aos autos este documento, poderá ser arguído um falso neste documento. E aí a importância de se ter esse incidente de falsidade documental. E aí vamos aqui para a doutrina para ver o que a doutrina nos explicita sobre a falsidade documental. Ele diz o seguinte: como todo e qualquer meio de prova, a prova documental é de fundamental importância para a busca da verdade no processo penal. Sabemos todos que no processo penal a gente busca a verdade real, diferente do processo civil, que a gente busca a verdade ficta. Bem, e aí ele complementa da importância da preservação da sua veracidade e autenticidade. Então, é necessário que se tenha aqui não somente a veracidade do documento, ele seja verdadeiro, bem como ele seja autêntico. Complementando, diz o seguinte: afinal, da mesma forma de que uma testemunha pode prestar informações falsas em juízo, por exemplo, confirmando, então, um falso álibi apresentado pelo acusado, um documento também pode ser falso, induzindo o erro do órgão jurisdicional por ocasião da formação de sua convicção. Então, da mesma forma que eu posso ter um falso testemunho, e a testemunha é uma prova, eu também posso ter uma falsidade aqui documental, o que pode incorrer aqui em erro na decisão jurisdicional. Bem, falando de falsidade, a gente vai pensar em duas possibilidades de falsidade. A gente vai falar na falsidade ideológica e na falsidade material. Vamos começar com a falsidade material. Quando eu falo que o documento é materialmente falso, eu estou dizendo que a sua estrutura é falsa, ele é totalmente falso. Eu não tenho autenticidade, eu não tenho veracidade daquele documento. Então, eu digo que, por exemplo, eu vou falsificar uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento. Aquele documento não foi expedido pelo órgão público que tem uma atribuição para tanto. E aí eu vou falsificar o próprio documento. E a falsidade ideológica consiste em quê? Na inserção ou na ocultação aqui de uma informação. Então, eu tenho a parte intelectual do documento. O documento em si é materialmente verdadeiro, verídico, mas o conteúdo dele é falso, seja por um acréscimo de informação falsa, seja por uma supressão de informação que deveria ter. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação de uma certidão de cumprimento de mandado judicial. Então, imaginemos que o oficial de justiça tem um documento aqui verdadeiro, mas ele vai inserir informação errada neste documento, informação falsa. Perceba o seguinte: tanto na
falsidade documental aqui material, quanto na falsidade ideológica, em ambas as situações, a conduta pode ser por meio comissivo. O que é uma conduta por meio comissivo? A conduta por meio comissivo é uma conduta por ação. Então, eu faço algo. A falsidade material, eu vou falsificar o documento. Na falsidade ideológica, eu vou acrescentar uma informação errada. Ocorre que há a possibilidade de eu ter uma falsidade ideológica por omissão. Quando é que eu tenho uma conduta omissiva caracterizando aqui uma falsidade ideológica? Quando eu deixo de inserir informação necessária e verídica naquele documento que deveria constar. Então, percebam, na falsidade material, apenas a conduta poderá se dar por ação ou também chamada de comissão. Na falsidade ideológica, ela pode vir de duas formas, ou uma conduta comissiva, ou seja, por ação, ou uma conduta omissiva, ou seja, por omissão. Nunca haverá uma conduta omissiva na falsidade documental, materialmente falando. Bem, a partir daí, eu vou perguntar para vocês o seguinte: o procedimento se dá como? Vai ser um procedimento apenas judicial? Quem pode requerer? O procedimento da declaração de falsidade, ela pode ocorrer a qualquer momento. Ocorre que a doutrina entende que não poderia se dar na fase recursal. E quem são os legitimados para se ingressar aqui com esse incidente de falsidade? Poderia ser o juiz de ofício? Sim, o juiz no curso do processo. Se ele verificar a falsidade daquele documento, ele pode já indicar aqui uma produção pericial, uma produção de prova pericial naquele documento. As partes também podem requerer aqui essa instauração de incidente, seja o Ministério Público, seja o ofendido, bem como o assistente da acusação. E aí esse assistente da acusação, se ele não estiver habilitado nos autos, ele deverá ser habilitado para ele requerer esse incidente de falsidade. Bem, quando vai ter este pedido pelo ofendido, e aí, claro, tem que ter uma capacidade postulatória, tem que ser feito por meio de advogado, esse incidente de falsidade documental, é necessário que este advogado esteja munido com uma procuração com poderes especiais. Não basta ter a procuração, apenas aquela procuração ad judícia. Tem que ter uma procuração com poderes especiais, sob pena dele vir a responder por um crime contra a honra, seja de injúria, calúnia ou difamação, dependendo da situação. E aí a gente pode fazer um comparativo com as ações penais privadas. Quando eu estou diante de uma ação penal privada, para que o advogado ofereça a inicial acusatória chamada de queixa-crime, ele também tem que estar munido com essa procuração com poderes especiais. E o que seriam esses poderes especiais? Na própria procuração, de forma sintética, vai descrever quais são os fatos que este advogado irá imputar àquele querelado. Tudo bem? Então, é essa situação de poderes especiais que tem que estar inserida na procuração. Bem, quando também a gente fala desses legitimados, é bom a gente anotar o seguinte: poderia a parte que juntou o documento falso arguir esta falsidade? Aí essa pergunta que não quer calar. Pode ou não pode? Bem, em regra, não pode, porque ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Seria uma questão muito torpe da parte se ela juntasse um documento falso e depois, para protelar o curso do processo, ela pedisse aqui um incidente, ela pleiteasse um incidente de falsidade documental. Claro que isso não seria cabível. Mas vem comigo para a gente raciocinar uma outra situação no processo criminal. Qual seria? Imaginem que a parte, a defesa, junta um documento e ela acha que aquele documento é verdadeiro, seja de forma material, seja de forma ideológica. Ela não tem aqui o elemento volitivo de atrapalhar ou tumultuar o processo criminal.
Bem, se ela junta aos autos um documento e posteriormente ela descobre que esse documento juntado tem uma falsidade, seja material ou seja ideológica, aí tudo bem, ela poderia entrar com esse incidente de falsidade documental, incidente esse que vai se dar em apartado aos autos. Mas, via de regra, aquele que junta aos autos um incidente, não um incidente, aquele que junta aos autos o documento falso, ele não poderia arguir, porque ninguém pode se aproveitar da sua própria torpeza. Isso aí seria uma regra jurídica que vale para todo e qualquer ramo do nosso direito. Bem, falado isso sobre a questão dos legitimados, a gente tem que analisar também se este juiz, ele pode, de ofício, falar que aquele documento é falso. Percebam que tem um princípio no processo como um todo, seja na área civil, seja na área criminal, que é o princípio da inércia da jurisdição. A jurisdição ela só é movimentada mediante provocação aqui externa, então seriam das partes. Mas pode o juiz, verificando ali uma situação de provável falsidade documental, ele mesmo suscitar esta falsidade, esse incidente de falsidade? Sim, o juiz ele também tem que zelar pela boa aplicação da lei, pela busca da verdade real. Se aquele documento que ele vai utilizar é de suma importância para ele chegar a uma convicção de uma condenação ou de uma absolvição, mas ele percebe alguma possibilidade daquele documento ser falso, ele pode sim levantar de ofício essa situação de um incidente, não de insanidade, um incidente de falsidade documental. O incidente de insanidade a gente fala daqui a pouquinho. E aí, qual é o recurso cabível da decisão que ela acolhe ou não este incidente de falsidade documental? A gente vai lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, o seu inciso 18, e vai ver que cabe o recurso em sentido estrito. Mais uma vez, o recurso em sentido estrito aqui toma voz, porque ele está previsto no rol esse taxativo no Código de Processo Penal. Então, contra a decisão de acolhimento ou não desse incidente de documento falso, cabe o recurso em sentido estrito. Lembrando que este recurso em sentido estrito, ele não tem, em regra, o seu efeito suspensivo. Tudo bem? Complementando, então, a questão do nosso incidente, a pergunta é: caberia a suspensão do processo principal quando se tem a instauração desse incidente de falsidade documental? Pode, então, é obrigatório o juiz suspender? Pode o juiz suspender? É ato discricionário do juiz? A parte pode requerer essa suspensão? Bem, via de regra, o processo principal ele não é suspenso. Ele começa a tramitar, tem esse incidente vai correr em autos apartado, mas o processo principal continuará. Então, de per si, eu não tenho a suspensão do processo principal quando da instauração desse incidente de falsidade documental. Só que a gente tem que pensar nesta busca da verdade real. Se o documento que a gente está colocando ali em xeque, a sua veracidade, a sua autenticidade, for de extrema importância ao deslinde da causa, pode sim o magistrado, nesta situação, suspender o processo principal. E quando ele suspende esse processo principal, a lei não previu aqui a suspensão do prazo prescricional. E aí, a suspensão do prazo prescricional, ou a interrupção desse prazo prescricional, percebam, isso é uma questão de direito material. Se eu suspendo, eu prejudicaria muito a situação do réu. Como não é previsto, é entendido que o juiz poderá suspender aqui o processo principal se o deslinde a respeito da falsidade documental for de suma importância para a verificação da culpabilidade,
no processo principal, mas ele não suspenderia a prescrição no processo principal. Esse aqui seria a regra. Bem, nesse momento, a gente agora dá uma parada nas explicações para a gente ver o nosso primeiro quiz desta última parte. Vamos lá. Sobre o incidente de falsidade, assinale a alternativa correta. A falsidade material se dá pela inserção de informação inverídica em um documento verdadeiro. A falsidade ideológica se dá com a formação de um novo documento, sendo este integralmente falso. Letra C. Falsidade ideológica consiste em incidir sobre o conteúdo intelectual do documento sem afetar sua estrutura material. E, por fim, a letra D nos diz que a falsidade material pode ocorrer por condutas omissivas ou comissivas. Bem, qual é a resposta correta sobre esta falsidade documental, sobre esse incidente de falsidade documental? Vamos lá na tela ver qual é a resposta correta. Vai ser a letra C, que vai falar exatamente sobre a falsidade ideológica, que consiste em incidir sobre o conteúdo intelectual do documento sem afetar a estrutura material. Mas vamos ver onde está o erro nas demais assertivas. Vamos lá. A letra A nos diz que falsidade material se dá pela inserção de informação inverídica em documento verdadeiro. Bem, a letra A está dando um conceito de quê? De falsidade ideológica, não de falsidade material. E aí ela fez uma troca de conceitos entre a letra A e a letra B. Então, a letra B, ela está errada porque ela está conceituando falsidade ideológica, mas, na verdade, seria um conceito de falsidade material. Então, a falsidade ideológica se dá com a formação de um novo documento, de forma alguma é a falsidade material que se dá com a formação de um novo documento e integralmente inverídico. E, por fim, a letra D diz que a falsidade material pode ocorrer por condutas omissivas ou comissivas. Quem é que pode ocorrer? Qual é o tipo de falsidade que pode ocorrer nessas duas condutas? Apenas a falsidade ideológica, que pode se dar por condutas comissivas ou omissivas. A falsidade material é impossível ocorrer de forma omissiva, tem que ser sempre por comissão, tem que ser sempre por ação. Tudo bem? Então, vamos voltar agora às nossas explicações sobre o incidente de falsidade. Bem, ainda falando sobre esse incidente de falsidade, o último item que eu quero conversar com vocês sobre este incidente é a questão da coisa julgada. O incidente de falsidade documental pode fazer coisa julgada? Pessoal, para eu lembrar sobre a coisa julgada, a gente vai lembrar sobre a estrutura de uma decisão. A decisão ela é composta via de regra, né? Se eu não estiver falando das decisões referentes aos juizados especiais, criminais, por exemplo, porque a Lei 9.099 traz outro regramento. Então, vamos falar no rito ordinário, lá do Código de Processo Penal. Então, as sentenças, elas são formadas por relatório, fundamentação e o dispositivo. O que vai transitar em julgado numa sentença? É o dispositivo. A fundamentação, ela não transita em julgado. Mas aí, o que vai ser este incidente de falsidade documental? O próprio nome já diz, é uma questão incidental. Ela vai ocorrer no curso do processo de forma incidenter tantum. Então, ela não é o principal, ele não é o objeto principal colocado no processo criminal. Ela ocorre de forma incidental. Como ela é uma questão incidental, ela não vai transitar em julgado. Logo, a decisão que tiver nesse incidente de falsidade documental não transitará em julgado. O que pode ocorrer seria uma situação aqui de decisões conflitantes. Como assim? Se a decisão colocada agora no processo principal disse o seguinte, olha, esse documento realmente é um documento falso, materialmente falso. E aí, desta informação, pode até instaurar um inquérito policial. E aí, esse inquérito policial vai surgir por meio de uma notícia crimes. Até aí, tudo bem. E aí vai correr um processo
totalmente autônomo e independente sobre essa falsidade documental. Nós temos no Código Penal a questão de documento falso. Bem, correndo esse processo autonomamente, e aí a pessoa iria responder por este documento falso, imagina que nessa situação ele era absolvido por alguma situação. Mas percebam, no processo autônomo ele é absolvido, mas no processo que eu estou falando desse incidente, afastou aqui o documento porque o incidente comprovou naquele momento que ele era um documento falso. Bem, se operasse a coisa julgada na questão incidental, não poderia haver um novo processo para se argumentar se houve não um crime de documento falso, de prática de documento falso. Porque aí a coisa julgada ela se torna imutável. Então, como não existe limites objetivos da coisa julgada, materialmente falando, em questões incidentais no processo, e essas questões incidentais, elas vão estar na fundamentação da sentença, ela não transita em julgado, posso pegar esta situação e ela responder num outro processo com uma forma autônoma. Aí sim, no dispositivo desta ação, o juiz pode condenar ou absolver no que diz respeito ao crime de documento falso, materialmente falso. Entenderam? Então, cuidado quando a gente vem falar sobre essa situação de operar a coisa julgada em incidentes processuais. Via de regra, os incidentes processuais não transitam em julgado. O que vai transitar em julgado é a pretensão punitiva no processo principal. E qual é a pretensão punitiva? É o pedido de condenação. Então, o juiz pode dar procedência ao pedido de condenação ou improcedência ao pedido de condenação, absolvendo esse réu. Então, é nessa parte no processo principal que transita em julgado e a questão incidental não transita em julgado. Feito esta análise, vamos ver o que o legislador disciplinou no Código de Processo Penal quanto ao incidente de falsidade. Vamos lá. O incidente de falsidade está previsto entre o artigo 145 e 148 do Código de Processo Penal. Eles são basicamente autoexplicativos, eles são tranquilamente de interpretação, não tem uma dificuldade muito grande aqui não. E aí diz o primeiro artigo, são as hipóteses de cabimento. Diz o seguinte: arguída por escrito a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo: mandará autuar em apartado, como já foi falado aqui. Então, esse incidente de falsidade, ele vai tramitar de forma apartada em autos apartados do processo principal. Lembrando que, em regra, ele não vai fazer com que o processo principal seja suspenso, mas o juiz pode, de forma discricionária, suspender o processo principal, se for de extrema importância, resolver essa questão da falsidade documental, tá bom? Então, inciso 1, mandará autuar em apartado a impugnação e, em seguida, ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá a resposta. Então, o incidente de falsidade, ele tem um contraditório, esse contraditório é no momento, logo após, com um prazo de 48 horas. Então, a parte contrária, a parte que, em regra, juntou aos autos esse documento, vai se manifestar neste incidente, sobre esta alegação, óbvio. A segunda hipótese, segundo requisito, seria assinará um prazo de 3 dias sucessivamente para cada uma das partes para a prova das suas alegações. Então, as partes, elas devem provar o que foi alegado. Isso aí é uma regra basilar no nosso processo. Aquele que alega tem que provar. Então, se eu alego um fato modificativo, um fato extintivo ou ainda um fato que altera uma situação, eu devo provar. No processo penal, o ônus da prova, ele recai sobre quem acusa, sobre o Ministério Público. Não se deve aqui exigir da defesa que ela demonstre que ela não praticou. Quando eu exijo da defesa que ela demonstre que ela não fez, que ela não estava,
A doutrina chama isso de prova diabólica. Esta prova diabólica, ela é afastada no direito processual penal, porque imagina como é difícil eu provar que eu não fiz, não pratiquei aquela conduta. Então, eu tenho que colocar o ônus da prova para quem alega. Se é o Ministério Público que está alegando que eu pratiquei, por exemplo, um crime de extorsão, ele demonstre que eu pratiquei este crime de extorsão, que eu pratiquei o crime de furto, de roubo, e não eu provar que eu não pratiquei. Entretanto, se eu, como defesa, alego um fato extintivo, um fato modificativo, aí eu tenho que provar tais fatos no processo. Desta forma, aquele que arguiu esse incidente, ele deve provar no prazo de 3 dias as suas alegações. E a parte contrária, se demonstrar algum fato impeditivo, ou modificativo ou extintivo, ela também deverá provar num prazo de 3 dias. Aí, complementando o nosso artigo 145, diz o inciso 3, conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessária. Então, haverá ainda solicitação de diligências, mas se for necessário, se as diligências não forem necessárias, vai passar para o julgamento, que é o inciso 4, que diz, se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo-á com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Por que vai remeter este processo incidente para o Ministério Público? Vamos lá, porque se eu reconheço a falsidade, eu estou reconhecendo em tese a prática de um crime. E este crime de falsidade documental é um crime que se procede, que se processa, que é julgado mediante uma ação penal pública. E se é de ação penal pública, quem é o titular desta ação? O Ministério Público. Então, estes autos são encaminhados ao órgão do Ministério Público e ele vai verificar se vai ter necessidade de mandar instaurar um inquérito policial ou se já tem provas necessárias nesse incidente para ele oferecer denúncia em face daquele que, por exemplo, praticou o crime de falsidade de documento, seja uma ideológica ou uma falsidade material. Bem, o artigo 146, ele vai nos dizer a questão dos poderes especiais do advogado, daquela situação da capacidade postulatória, que é o advogado que vai arguir, mas ele tem que estar munido com uma procuração com poderes especiais. E assim preconiza o artigo 146 do Código de Processo Penal. A arguição de falsidade feita por procurador, e aí leia-se advogado, exige poderes especiais. Estes poderes especiais vão estar descritos na procuração, da mesma forma que se exige os poderes especiais para a propositura da queixa na ação penal privada. E aí a gente tem a mesma situação. E aí, complementando a relação de artigos sobre o incidente de falsidade, o artigo 147 diz que o juiz poderá, de ofício, remeter à verificação da falsidade. Ele pode, então, proceder a esta verificação de ofício, não há qualquer problema. Por que ele pode? Porque no processo penal, o juiz ele quer buscar a verdade real. É necessário que se busque a verdade real. Se o juiz percebe uma contrafação de um documento, percebe que aquele documento é falso, ele pode arguir sim, ele pode proceder a este incidente. Não há qualquer óbice no processo penal quanto à atuação de ofício do juiz nessa situação. Imagine que ele vai utilizar esse documento para respaldar uma sentença condenatória. E seria de extrema injustiça que não haveria prestação jurisdicional justa se ele utilizasse de um documento falso e ainda ele soubesse ou tivesse aqui a impressão que aquele documento seria falso. Por isso que o juiz pode, de ofício, proceder a esse incidente de falsidade documental. E aí, para terminar a questão do incidente de falsidade, nós temos o artigo 148, que nos diz que qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil, o que significa dizer que estas questões incidentais
não transitam em julgado, porque ela é incidental. E essas questões incidentais, elas podem ser resolvidas em processos autônomos. Quando o legislador nos trouxe essa parte final dizendo em prejuízo de ulterior processo penal, é porque, por exemplo, pode haver um processo penal de uma ação penal de documento falso, falsidade ideológica, por exemplo, e ele responder por esta situação. Tudo bem? Então, lembrem sempre, questões incidentais, eu não vou transitar em julgado, não vai ter o trânsito em julgado, não vai se formar a coisa julgada material, porque ela está sendo feita incidenter tanto, ela vai estar sendo analisada, ela será analisada na fundamentação da sentença. Bem, vamos agora para o nosso segundo quiz na tela agora. O recurso cabível ante a procedência ou improcedência do pedido de incidente de falsidade é: letra A, apelação; letra B, recurso especial; letra C, habeas corpus; letra D, recurso em sentido estrito. Bem, a resposta está prevista no artigo 581, inciso 18 do Código de Processo Penal, logo, se é o 581, rol taxativo desta decisão, cabe o recurso em sentido estrito. A assertiva correta é a letra D, recurso em sentido estrito. Bem, desta forma, a gente agora passa para a análise do segundo incidente, que é o incidente de insanidade mental. Extremamente importante no processo criminal a gente saber se o réu, ao praticar o delito, ele era totalmente imputável ou inimputável, ou semi-imputável. Ou então, ele era imputável à época da prática delitiva, mas no curso do processo veio uma doença mental que o incapacita. O que acontece com o processo? Ele segue tranquilamente? Este réu vai ser apenado com uma medida de segurança ou com uma pena privativa de liberdade? E ainda tem outra questão. E se esta questão de insanidade sobrevier à execução da pena? Imagina o seguinte: este réu, ele era imputável ao tempo do crime, responde a um processo criminal sendo imputável, mas quando da execução dessa pena, ele se torna inimputável. O que acontece nessa situação? Bem, para nós falarmos sobre a imputabilidade, eu preciso lembrar a todos vocês a questão do conceito do crime, aquele conceito tripartite do crime que nós adotamos no nosso Código Penal. O que é crime no Código Penal? Crime é todo aquele que eu tenho um fato típico, ilícito e culpável. Bem, quando eu falo da culpabilidade, esse terceiro elemento, esse terceiro substrato do conceito de crime, eu vou falar de alguns requisitos para que haja essa culpabilidade. Um deles é nós falarmos da imputabilidade. O nosso Código Penal adotou aqui o sistema biopsicológico. Então, eu não tenho apenas aquele que é imputável maior de 18 anos, mas eu também tenho uma questão psicológica. Ele pode ser maior de 18 anos, mas psicologicamente ele não ter o discernimento mental completo, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, aqui nós adotamos o sistema biopsicológico para nós termos a questão da imputabilidade. Aquele que é inimputável, ou seja, menor de 18 anos, ou que não tem o discernimento mental completo, eu vou excluir esta culpabilidade. Mas calma lá, muito cuidado com essa situação. Quando eu falo do inimputável menor de 18 anos de idade, ele não vai praticar crime. Ele está fora do nosso Código Penal. Ele vai responder perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai, em tese, praticar um ato infracional com todas as suas consequências lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se eu estou falando de uma pessoa que pratica um ato que é considerado fato típico e ilícito, mas na culpabilidade ele não tinha o discernimento mental completo, nesta situação, ele vai, então, responder com base numa medida de segurança.
porque é necessário que o réu, nesse momento, se ele tem reconhecido a figura do fato típico e a figura da ilicitude, se ele não tem a culpabilidade em razão da sua inimputabilidade por uma questão psicológica, vai ser aplicada a ele uma medida de segurança e não a pena privativa de liberdade. Por que isso, professora? Por que ele não vai ser submetido a uma pena privativa de liberdade? Percebam, a pena privativa de liberdade, ela tem objetivos. Um dos objetivos da pena privativa de liberdade é a prevenção geral e a prevenção especial. O que é ter uma prevenção geral? A prevenção geral é dizer para a sociedade que aquele que pratica um crime é apenado. Então, é colocar para a sociedade esta figura de que não pratique crime, sob pena de você ser responsabilizado criminalmente e ser encarcerado. Até aí tudo bem. Mas a prevenção especial? A prevenção especial, ela vai se subdividir aqui na situação de haver uma reeducação aqui deste réu, deste acusado. Então, quando ele é apenado, ele vai passar por um período aqui de segregação, onde ele vai ser reinserido na sociedade de forma paulatina, porque ele tem que se educar e ele tem que entender que não se pode praticar um crime. Na prática do crime, eu vou responder e eu não posso, é como se eu tivesse aqui uma figura pedagógica, e assim os livros trazem. A pena privativa de liberdade, ela tem essa figura pedagógica para aquele que pratica. E aí pensem comigo aqui uma situação. Se eu tenho uma pessoa que à época da prática delitiva, ela não tinha um discernimento mental completo, ela não sabia o que estava fazendo, o objetivo aqui da pena vai ser cumprido? Não vai ser cumprido, porque ela não vai estar sabendo por que ela está cumprindo aquela pena. Desta forma, ela que praticou um fato típico e praticou um fato ilícito, não vai ter previsto para ela uma pena privativa de liberdade. Ela vai ter uma medida de segurança. E aí a medida de segurança, ela passa por duas espécies. Ela pode ser uma internação em manicômios judiciários para que haja um tratamento. E quando é que ela vai ter uma internação? Quando aquele crime que ela praticou for apenado com pena de reclusão, uma das espécies de pena. Ou então com tratamento ambulatorial. Ela não vai ser internada em manicômio, mas ela vai passar por um tratamento ambulatorial. E quando é que ela pode passar por um tratamento ambulatorial? Quando o crime que ela praticou for apenado com pena de detenção. Bem, feita essa exposição inicial sobre a questão da inimputabilidade, da responsabilidade, a gente vai falar agora sobre um conceito desta questão de insanidade, colocada pelo doutrinador Renato Brasileiro. Diz o seguinte: a verificação do estado de saúde mental do acusado é de fundamental importância, seja para aferir a capacidade da culpabilidade do acusado, que é a inimputabilidade, um dos elementos que compõem a culpabilidade, seja para o próprio prosseguimento da ação penal. Afinal, se constatado que o acusado era, ao tempo da conduta criminosa, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de uma doença mental ou desenvolvimento mental retardado, ele deve ser considerado inimputável. Lembrem o seguinte, eu vou analisar a inimputabilidade dele em dois momentos. Quando ele pratica o delito, eu vou ter que me reportar àquele período para saber se ele vai ser apenado com a pena privativa de liberdade ou uma medida de segurança. Ao tempo do crime, ele era imputável ou inimputável? Ele sabia o caráter ilícito da conduta que ele perpetrou? Se não, ele é considerado inimputável. Isso não vai causar uma absolvição própria, isso vai causar provavelmente uma absolvição imprópria, o que significa dizer, o juiz reconhece que ele praticou um fato típico, um fato ilícito, mas ele não é culpável, logo vai se aplicar uma medida de segurança ou na espécie internação ou no tratamento ambulatorial. Bem, continuando então o que o nosso doutrinador falou, diz aqui o seguinte:
Deve ser reconhecida a inimputabilidade em caso de doença mental, com a consequência aplicação da medida de segurança por meio de sentença absolutória imprópria. E aí a natureza dessa sentença. Por outro lado, se os problemas de saúde mental do acusado vierem à tona durante o curso do processo, durante o curso da persecução criminal, e não na época do crime, então percebam, na época do crime ele sabia o caráter ilícito da conduta que ele praticava. Ele era totalmente imputável, mas durante o curso do processo, durante aqui a persecução criminal, ele se torna inimputável. O processo, neste caso, ele tem que ser suspenso até que esta pessoa, até que este acusado se restabeleça. E aí tem a pergunta bem cativa quando a gente fala desse assunto. Ô professora, eu vou ter que esperar até quando ele se restabelecer? Ad eterno? Não existe um prazo para isso? Bem, não pode se esperar ad eterno. Isso seria inconstitucional até. Então, a gente aplica aqui a questão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Então, a gente utiliza qual é a pena máxima, né, deste crime que ele cometeu em tese. Aquele crime ele praticou aqui, ele tem a pena máxima aqui de 12 anos. Então, ele vai prescrever, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, em 20 anos. E aí ele vai ter essa prescrição aqui suspensa também até 20 anos. E o processo também. Então, até que se chegue essa suspensão, se ele não se restabelecer, vai extinguir a punibilidade. Não pode ser uma suspensão desse processo ad eterno. Tudo bem? Então, quando eu tenho esse conceito aqui, eu tenho que analisar duas situações. A inimputabilidade, ela é a época da prática delitiva ou ela sobreveio quando do curso da ação penal? E aí eu tenho dois resultados diferentes. Se ela sobrevier ao curso da ação penal, este processo tem que ser suspenso. Se ela for à época dos fatos, o processo continua e pode descambar, ele pode aqui ter uma consequência de uma sentença absolutória imprópria, aplicando-se a medida de segurança. Bem, quando a gente fala então de incidente de insanidade mental, como é que se dá a sua instauração? Bem, o exame vai ser por meio de exame pericial. Exame aqui, o sujeito, né, o acusado, ele vai ser submetido ao exame pericial. E aí tem outra questão sobre ele ser submetido ao exame pericial. Pode o acusado, neste caso, se negar a ser submetido ao exame pericial? Bem, o que a doutrina tem nos dito é que não. Ele não poderia, porque quem vai solicitar, em regra, esse exame pericial e vai beneficiá-lo é a defesa. Então, se é para benefício deste réu, ele não há que se recusar neste exame pericial. E outra coisa, é necessário ele passar por esse exame pericial para se verificar qual é a medida cabível, porque seria muito mais cruel uma pessoa ser submetida a uma pena privativa de liberdade se ela não tiver condições alguma de estar num presídio, porque ela não vai entender o caráter daquela pena, qual é o objetivo daquela pena, tá? Então, ela tem que ser submetida a um tratamento nesta situação para que tente se restabelecer. Ademais, é bom lembrar e é bom anotar que qual é o prazo da medida de segurança, seja de internação, seja uma medida de segurança aqui, de tratamento ambulatorial. O Código Penal não trouxe qual é o prazo. Então, ele também vai ficar ad eterno, se ele nunca se restabelecer, ele vai ficar ad eterno. Existe essa celeuma no campo, na acepção jurídica. E aí, o que está pacificado? Bem, se eu tenho uma pessoa que está sendo submetida a um tratamento ambulatorial ou um tratamento aqui de internação e ela tem a cura nesse tratamento, ela tem que ser colocada em liberdade imediatamente após essa cura. Mas se ela não tem essa cura, ela vai ter um prazo máximo
que seria, em tese, a pena máxima daquele crime. Então, ela também não vai ficar ad eterno até ela morrer, se ela nunca se curar dessa doença mental, tá bom? Então, fica anotada essa questão aí do prazo, que o legislador não trouxe esse prazo, mas existe uma construção doutrinária jurisprudencial acerca do prazo das medidas de segurança. Bem, aí agora nós vamos ver nosso terceiro quiz sobre a questão colocada neste último bloco. Vamos lá. Sobre um incidente de insanidade mental, quem tem legitimidade para propor? Ou seja, quem é que pode propor? Apenas o MP. O MP, defensor, curador, ascendente, descendente, irmão, cônjuge do acusado. Letra C, apenas o curador e o MP. Letra D, apenas o Ministério Público e o defensor. Bem, qual é a assertiva correta do nosso último quiz? Quem é que pode propor esse incidente de insanidade mental? A assertiva correta é a letra B, que traz Ministério Público, defensor, curador, ascendente, descendente, irmão e cônjuge. Quando eu falo aqui de ascendente, descendente, irmão e cônjuge, lembra daquele mnemônico que a gente fala do CAD, né? C-A-D-I. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Isso aí é para a gente lembrar a possibilidade de substitutos processuais na ação penal e também aqui para ingressar com este incidente processual aqui, tudo bem? Complementando, então, o nosso estudo sobre um incidente de insanidade mental, é bom anotar que, havendo dúvidas sobre a rigidez mental do acusado, o juiz poderá, neste momento aqui, pedir um exame pericial. Então, havendo dúvidas, se faz o exame. Havendo dúvida, não se pode ficar silente quanto à rigidez mental do acusado. Tudo bem? Sobre essa questão, o artigo 149 vai dizer o seguinte, do Código de Processo Penal. Quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício, então ele pode agir de ofício, ou a requerimento de quem? Nosso último quiz. Ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que será submetido a exame médico legal. O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo andamento. Bem, este parágrafo 2º, ele vem nos falar da suspensão do processo. Diferentemente do outro incidente que a gente acabou de conversar, que é o incidente de falsidade de documental, que não tem como regra a suspensão do processo principal, o incidente de insanidade tem previsto na lei, no artigo 149, em parágrafo 2º, que instaurado esse incidente, o processo principal ele vai ser suspenso. Mas ele tem que ser suspenso, porque é necessário verificar a questão da culpabilidade desse réu. Se ao tempo do crime ele era imputável ou ele era inimputável. É de suma importância, por isso que eu suspendo o processo principal. E aí complemento o artigo 141 sobre a questão dos peritos. Quantos peritos são necessários para se fazer esse exame pericial? Este exame aqui da medicina legal? Bem, o Código de Processo Penal, ele nos trouxe a seguinte regra. Se eu estou diante de perito oficial, eu preciso apenas um único perito. Já houve um regramento no passado que precisava de 2 peritos oficiais. Atualmente não há essa necessidade. E aí nós temos o artigo 151 que vai falar sobre a perícia. Se os peritos concluírem, e aí lembrem, atualmente é necessário apenas um perito oficial, mesmo que o artigo 151 coloque no plural essa questão de peritos, porque eles podem ser não oficiais. Se forem peritos não oficiais, aí o Código de Processo Penal falou que tem que ser 2 peritos, preferencialmente aqui da área que vai ser periciada e portadores de diploma de curso superior. Então, cuidado com essa questão de perito oficial e de perito não oficial.
complementando. O artigo 151 nos diz que, se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, que vem a ser a questão da imputabilidade, o processo seguirá com a presença do curador. Então, lembrem sempre, verificou por meio de perícia que aquele acusado era, ao tempo do crime, inimputável, o processo principal vai continuar e vai ter como conclusão uma sentença absolutória imprópria, aplicando uma das espécies de medidas de segurança. E aí vem o 152, complementando aqui a regra do 151, que nos diz que, se verificar que a doença mental sobreveio à infração penal, significa dizer, quando da prática na infração penal, ele não era inimputável, mas no curso da ação penal, ele se tornou inimputável por uma doença mental. Então, se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Bem, esse parágrafo 2º é quando ele fala que fica suspenso o processo se já iniciada a ação penal, tá bom? Então, eu estou falando aqui no artigo 152 de uma superveniência de doença mental. Então, o processo principal, ele fica suspenso. Professora, mas aí ele se restabeleceu. Ele se restabeleceu se não tiver operada a prescrição do crime, né? A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, o processo vai correr normalmente se ele tiver se restabelecido, tá bom? E aí complementa o 152 que diz o seguinte, o juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Parágrafo 2º, o processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhes assegurada a faculdade de requerir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Bem, essa questão do depoimento das testemunhas, é importante anotar o seguinte, se o processo foi suspenso porque sobreveio uma doença mental, aqui que retira do acusado esse entendimento do caráter ilícito da conduta dele, o juiz ele poderá, nesta situação, pedir uma produção antecipada aqui de provas. Ele pode solicitar a inquirição de testemunhas. Sempre o juiz ele vai proteger a busca da verdade real. Mas aí alguém poderia perguntar, e eu poderia ter a dúvida, mas é direito do acusado estar presente no depoimento daquelas testemunhas? Porque naquele momento ele vai ver o que essas pessoas estão depondo para que no interrogatório ele venha se defender, porque nós sabemos que o interrogatório é muito mais do que um meio de prova, é também um meio de defesa. Desta forma, o juiz pode, para garantir a busca da verdade real, inquirir as testemunhas ou produzir provas urgentes para que elas não se pereçam ao longo do tempo. E aí o parágrafo 2º do 152, ele diz o seguinte, olha, se ele vier a se restabelecer dessa doença mental, essas testemunhas que foram ouvidas sem a presença do réu, elas podem ser reinquiridas agora na presença do réu. Não existe aqui objeção, não existe vedação do Código de Processo Penal no que diz respeito à reinquirição de testemunhas quando houver o restabelecimento da doença aqui do nosso condenado. Bem, por fim, aqui para a gente encerrar sobre esta situação, eu queria falar com vocês sobre uma doença, sobre a questão de doença mental quando ela sobrevém no curso da execução penal. O que aconteceria se sobrevier uma doença mental no curso da execução penal? Durante a execução penal, poderia fazer o quê? O processo vai ficar suspenso ou não? Bem, em regra, nós temos a suspensão da execução penal. Eu não posso colocar o réu numa situação onde ele não entenda o caráter da pena. Aqui, principalmente o caráter pedagógico da pena. E se houver necessidade, o juiz da execução criminal poderá submeter esse réu, sim, a um tratamento ambulatorial ou um tratamento de internação, se necessário.
Bem, desta forma, a gente encerra toda a nossa semana estudando sobre as questões e os processos incidentes no nosso processo penal. Agradeço a participação aqui da TV Justiça e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.